Olá, alunas e alunos do ensino médio da Cultura Viva. Como estão vocês? Tudo bem? Como estão no isolamento social? Tudo tranquilo? Estão calmos? Estão passando bem? Respondam pra gente aí, tá? Nos comentários dos vídeos, pra gente ter esse retorno de vocês, tá bom? De como vocês estão. Precisando de alguma ajuda, me procure, tá? Nos procure, a todos os professores, a direção, coordenação da escola, quem vocês quiserem, tá? Nesse momento em que estamos passando, esse momento difícil, né? Esse momento diferente que estamos aprendendo, a escola ela é e deve mesmo ser um espaço para além do ensino, né? Para além do conteúdo, da matéria, né, para que a gente seja um porto seguro, né, um espaço de acolhimento, tá? Então contem com a gente para outras ajudas de outras esferas que não sejam apenas das matérias, dos conteúdos, devido a esse momento que estamos passando, tá bom? Então me procure, tá? Sempre que precisarem. Espero que estejam todos bem e espero principalmente que voltemos logo, né? Claro que com segurança, né, mediante a informação dos cientistas, né, infectologistas, todo mundo que sempre se dedicou e se dedica a sua vida aos estudos, à pesquisa, à ciência. Quando essa galera disser, né, que é seguro, né, para todos e para todas, aí tomara que isso não demore e a gente volte. No nosso caso, principalmente, né, na oficina de teatro, né, só se faz presente. O teatro é a arte do encontro. Só se tem teatro, o teatro apenas acontece quando há o encontro entre o ator e o espectador. Aí é que a gente tem teatro, somente assim, né? Mas, nesse período de afastamento, não vamos poder, né, estar presentes de fato. Então eu vou gravar alguns vídeos para que a gente faça uma outra coisa e invista o nosso tempo nesse momento até que a gente possa voltar para nossas aulas tradicionais. Tudo bem? Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para o ensino médio, tá? Esse vídeo é para os 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano do médio, tá? E esse primeiro vídeo de hoje ele é um vídeo mais de introdução apenas, tá? Um vídeo explicativo de o que vamos fazer durante esse momento de isolamento social. Então vai ser um vídeo um pouquinho mais chatinho, tá? Que eu mais vou explicar para vocês sobre os processos, mas a partir do segundo vídeo e de todos os outros que virão, nós vamos falar sobre alguns temas específicos, vou trazer algumas curiosidades, vamos falar sobre algumas coisas bem importantes, bem interessantes para vocês, tá? Como vocês já sabem, que eu expliquei lá no primeiro dia de aula presencial em fevereiro, e que vocês já perceberam durante os nossos encontros, que o nosso curso de teatro na Cultura Viva é uma oficina de teatro prática, né? Em que a gente trabalha com jogos teatrais, né? Basicamente, atividades, exercícios práticos para que vocês joguem, para que vocês criem, para que vocês se entreguem. E eu vou mediando, né? Vou dirigindo, explicando, conduzindo vocês. É assim que a gente consegue potencializar, né? E fazer com que nossas aulas sejam, né, potentes, fortes em relação ao teatro. Nosso curso ele não é teórico, né? A gente não tem aula expositiva. Então, nesse momento agora de vídeos, imagino eu que os outros professores vão fazer uma aula expositiva, né? Entre aspas, da mais tradicional, né? Que eles vão falar sobre alguma matéria, um conteúdo, para vocês em vídeo, ao invés de estar na sala de aula. No nosso caso, a gente não tem esse tipo de aula expositiva, a gente não trabalha com teoria, o nosso curso é prático, então a gente vai fazer uma adaptação para investir esse tempo do período de isolamento nesses vídeos, para que a gente não fique parado e para que quando a gente retome nossas aulas, a gente tenha adiantado algumas coisas que são importantes. De fato, não vamos conseguir fazer os jogos práticos, que é fundamental, que é o que de fato acontece nas nossas aulas. Alguns jogos durante os vídeos eu vou até indicar para vocês. Vou explicar como funciona e o porquê de se fazer esse tipo de jogo para que vocês façam em casa. Vai ser interessante, que vai ser um momento para vocês exercitarem algumas coisas que são importantes e ao mesmo tempo de jogarem junto com a família, né? Eu vou sugerir, né, o núcleo familiar de vocês que estiver isolado junto com vocês na residência, para vocês jogarem juntos, que vai ser um momento de trabalhar algumas coisas importantes para nós em relação ao teatro e ao mesmo tempo de fazer uma coisa junto com a família, que pode ser divertido, pode ser produtivo, pode ser bem rico esse processo.
Inclusive, na volta às aulas presenciais, a gente vai fazer um trabalho, bater um papo sobre os resultados, né, e sobre o processo que foi fazer alguns jogos com a família, tá? Hoje não vai ser o caso, mas nos próximos vídeos eu vou trazer alguns jogos para vocês. No mais, esses vídeos eles serão explicativos, indicativos, na verdade, né, para indicar peças de teatro que foram filmadas. Claro que peça filmada jamais vai chegar perto de uma peça ao vivo, né? Acabei de falar que o teatro é a arte do encontro, do estar presente, né? Mas já vai servir para a gente pensar algumas coisas importantes. Vou indicar documentários, tá? Hoje, inclusive, já vou indicar um para vocês no finalzinho do vídeo. Algumas leituras, tudo material que vocês acham facilmente na internet, tá? Nada exigente, coisas tranquilas, dentro do limite de cada um, dentro das possibilidades de cada um. Tem as pessoas que vão ter dificuldade em relação à internet em casa, ou enfim, de questão emocional, desse momento que estamos passando, enfim, tudo dentro do limite de vocês, dentro do tempo de vocês, nada com nenhum tipo de exigência, tá? Eu vou só sugerir, tentar caminhar com vocês aqui pra gente investir esse tempo em coisas bacanas e depois, quando a gente voltar, de fato, a gente pegar na prática mesmo, para o que a gente precisa. Como vocês já sabem, os jogos que a gente já fez e os que a gente vai fazer no nosso retorno são jogos que trabalham não só as técnicas teatrais, né, de consciência corporal, de preparação vocal, de interpretação, de construção de cenas, construção de personagens, improvisação, dramaturgia, enfim, várias técnicas teatrais, né, várias coisas que são importantes para a nossa oficina, mas desenvolvem em vocês, né, habilidades que são fundamentais para a vida pessoal, né, para a vida social, para a vida escolar, já agora no presente, para a vida acadêmica, né, agora que vocês estão pertinhos aí né, imagino eu, de faculdade, universidade, para quem quiser, né, para quem for fazer, e do mercado de trabalho, né, da vida de trabalho futura de vocês, porque a gente desenvolve a criatividade, tá, fundamental nos dias de hoje, trabalha a visão periférica, tá, de abrir essa visão aqui lateral, abrir a visão para a periferia aqui, para ver como um todo. Então a gente trabalha muito a visão periférica, equilíbrio, coordenação motora, controle de ansiedade, controle de timidez, pensamento e posicionamento crítico, né, para a gente começar a enxergar o mundo com uma visão mais aberta, mais ampla, entender o contexto das sociedades e que a gente está inserida, né, e o nosso papel dentro dela. Enfim, a nossa oralidade, né, nosso poder de fala, de comunicação, são coisas que vocês já usam no dia a dia hoje da escola, né? Vai apresentar um trabalho, por exemplo, de, sei lá, história, geografia, literatura, não importa. Aí você chega lá na frente. Não adianta você, às vezes, saber o conteúdo, que é importante, claro, você deve saber, mas aí vamos supor, aí não tem uma oralidade bem desenvolvida, fala embolado, fala sem clareza, fala, né, correndo, alguma coisa do tipo. Ou então a timidez excessiva. Todos nós, seres humanos, somos tímidos. A timidez ela é natural do ser humano. Cada um no seu, né, no seu limite. Uns mais, outros menos. Mas controlar essa timidez é algo que a gente trabalha nas nossas aulas, é importante. A ansiedade também, né? Às vezes você nem é tímido, mas é ansioso. Então esse controle da ansiedade é trabalhado nesses jogos teatrais que a gente faz, né? E essa questão do pensamento crítico, para a gente melhorar a nossa leitura, não nossa leitura de fato, a nossa leitura também, né, de textos, interpretação de textos, e a leitura de mundo também, né, o teatro ele abre nossas visões para enxergar nossas questões sociais todas, né, e isso é muito importante. Então os nossos bate-papos nesses vídeos vão ser em torno de algumas discussões dessas importâncias desses jogos teatrais, e aí a gente trazer para a prática da nossa sociedade, do dia a dia, até dessa fase que estamos passando agora de isolamento social. Isso é bem potente também para a gente conversar num olhar mais teatral da coisa. Porque em todas as aulas nossas é importante que a gente converse, né? Por mais que as aulas sejam práticas, a gente até insere um pouquinho de teoria. Eu, né, entro com vocês com algumas questões teóricas quando eu converso com vocês e faço um bate-papo durante e principalmente no final dos jogos. Isso é fundamental. Primeiro para eu escutar vocês, para eu ouvir vocês, né? Quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades, as inquietudes, os questionamentos, as transformações, o que vocês sentiram fazendo, como foi para vocês. Então é muito importante que eu ouça
vocês, tá? Então eu espero esses retornos no vídeo, principalmente depois no retorno de fato às aulas presenciais. Eu preciso sempre ouvir muito de vocês, tá? E segundo também, por uma questão de explicar o funcionamento dos jogos, né? O porquê que a gente fez aquele jogo, o que aquele jogo trabalha, por que é importante, tem isso também. E aí, no mais, esses vídeos vão ser indicativos para vocês de algumas coisas. Tudo bem? Claro, por aí. Hoje mais para explicar a vocês, os próximos já trabalhando alguns conteúdos específicos. Por exemplo, uma curiosidade que eu queria trazer para vocês hoje. Nós do teatro, né, atrizes e atores, quando vamos estrear um espetáculo, né, e depois quando vamos apresentar aquela peça, né, sempre antes de começar a apresentação daquele dia, a gente reúne o elenco inteiro do palco, quase todos os grupos de teatro no mundo inteiro fazem isso, e a gente faz uma oração do teatro, né? Não tem nada a ver com uma questão religiosa, claro, cada um tem a sua religiosidade, a sua espiritualidade que está envolvida, mas a oração do teatro é uma oração teatral mesmo, né? Mas para que tudo dê certo, independente de crenças religiosas, espiritualidade de cada um, a gente faz uma oração todos juntos para que tudo dê certo. E aí uma das falas que a gente costuma usar muito, que é bem tradicional no país e em outros países também do mundo afora, e cada um na sua língua, é claro, a gente diz, eu junto a minha mão com a sua, porque a gente está em roda, todo mundo segurando na mão do outro, e a gente fala, eu junto a minha mão com a sua, para que a gente possa fazer juntos aquilo que eu não posso, que eu não quero e que eu não consigo fazer sozinho. Teatro. Né? É uma das coisas que a gente fala. Aí no final a gente sempre fala assim, vai dar tudo certo. E grita, merda! O elenco todo grita sempre, merda. E aí não se assustem para aqueles que não conhecem, não é nenhum tipo de palavrão. Merda é uma superstição teatral que espalhou pelo mundo inteiro, não é uma coisa só nossa, que inclusive começou na Europa. E uma das teorias que chegou até a gente hoje é que na época, na Europa, há muito tempo atrás as pessoas iam ao teatro de carruagem, né, a cavalo, né, com as suas carruagens e tudo mais, alguns a cavalo, né, e aí os atores, eles saíam no fundo do teatro e viam ao redor do espaço do teatro lá que tinha muito cocô, né, muita merda de cavalo em volta do teatro. E quando terminava a peça também eles saíam, tinha aquele monte de merda em volta, assim. E aí era porque tinha sido um sucesso, porque o teatro ficou lotado, porque tudo deu certo, foi tudo ótimo. Quando eles viam antes, né, eles espiavam pelos fundos do teatro e viam que tinha muito cocô de cavalo, eles já sabiam que o teatro ia estar cheio, então eles diziam que ia dar tudo certo. E aí virou uma superstição. E aí hoje em dia, quando um ator ou uma atriz vai desejar boa sorte para o outro, ele não fala boa sorte, não pode dizer boa sorte, que não é bom. A superstição é diga merda, e a pessoa agradece dizendo também merda. Então não é um palavrão, é uma superstição que, claro, hoje não tem nada a ver com os cavalos, né? Porque hoje em dia ninguém mais vai ao teatro a cavalo, a não ser num interiorzão aí da vida. E também não tem a ver com a questão do teatro estar lotado, né? Que isso não é o mais importante, tá de longe é o mais importante, né? Mas virou uma superstição para que dê sorte para as pessoas, né? Então é uma curiosidade que eu queria dividir para vocês agora nesse período nosso de isolamento. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu vou agendar uma visita a um teatro da cidade, que seja o Pascoal Carlos Magno, que é aquele que inaugurou atrás da Igreja de São Sebastião, que é um teatro municipal. Pode ser o CCBM também, que é público, né? Que é ali no Espaço Mascarenhas, para a gente ter contato com esse espaço. Vai ser interessante para a gente sair um pouco do espaço escolar e conhecer esse espaço cênico, um deles, né? E aí eu vou mostrar para vocês lá algumas partes desse palco italiano, no caso, que é desses dois teatros, né? Porque o espaço cênico, a gente tem vários, né? A gente tem a Arena Grega, por exemplo, que é circular, né? Que é um dos primeiros espaços na Europa, que é aquela arena circular, que os espectadores ficam em volta, né? E as atrizes e os atores dentro do círculo, fazendo uma apresentação circular pro público que assiste. É a Arena Grega. Depois tivemos o palco italiano, né? Que é o que eu falei agora há pouco, que surgiu na Itália, que é o mais tradicional, que vocês conhecem hoje, que é o palco, né? E o espectador sentado nas cadeiras à frente. Temos o teatro de corredor, por exemplo, que são duas fileiras de espectadores, assim, e os atores e atrizes transitam aqui no meio, com os espectadores dos dois lados. É um espaço menos utilizado, mas também que existe.
Tem teatro de rua, né, que aí ele pode ser itinerante ou ele pode ser fixo, que aí ele pode ocupar vários espaços, pode ser na praça, né, pode ser numa avenida. Temos o teatro em espaços não convencionais, né, que é o teatro que pode ser feito dentro de um container, dentro de um vagão de um trem em movimento, ou na casa da pessoa. Hoje tem grupos de teatro que o espectador liga, né, ou entra na internet e tal, e chama o elenco para apresentar uma peça dentro da sua própria casa, sabe? Tem alguns projetos hoje, assim, até em Juiz de Fora, inclusive, tem um projeto assim, de um grupo aqui da cidade. Enfim, teatro pode se fazer em qualquer lugar, né? Desde que haja o encontro. Tendo ator e tendo espectador, a gente tem teatro, né? O restante tudo soma, né? Iluminação, cenário, figurino, blá blá blá, o espaço, tudo soma para ficar um espetáculo cada vez melhor, mas bastando ator e espectador nesse encontro, a gente já faz teatro. Então a gente vai conhecer o palco italiano, tá? Seja no CCBM, seja no Pascoal Carlos Magno, vou ver qual eu vou conseguir agendar pra gente, para vocês conhecerem os espaços, que tem o palco, né? Aí tem a boca de cena, que é aquele recorte retangular na frente do palco. Aí tem o proscênio. O proscênio é a parte da frente, pertinho do espectador, se chama proscênio. Tem as coxias nas laterais, né, que são os bastidores, o espaço onde os atores e atrizes aguardam para entrar na cena, né? Então o nome tradicional no teatro é coxia. E aí a gente tem em cima as varas, onde ficam pendurados refletores para fazer a iluminação cênica, onde ficam pendurados cenários, que alguns cenários são móveis, eles descem lá do alto do teatro pelas varas, entram em cena, em algum momento que precisa sair, eles saem, ficam presos no urdimento. O nome é urdimento, é a estrutura do teatro metálico, onde ficam presas todas as engrenagens, as cordas, para descer e subir essas varas com os refletores, com os cenários. E aí a gente tem a caixa preta, né, que geralmente esse teatro ele é todo pintado de preto, para fazer uma iluminação interessante, para que a luz seja bem trabalhada. Então o teatro ele é todo preto para criar essa sensação, às vezes de realidade, de você viajar para dentro da história. Então as pernas, existem panos enormes nas coxias que são chamadas de pernas. São as pernas da coxia para tampar os atores, para esconder as coisas que vão entrar na lateral. Em cima tem as bambulinas, são tecidos pretos também para tampar os refletores na vara, para que o refletor faça o efeito legal da iluminação que a cena precisa, mas que o espectador não veja o refletor em si. Então tem vários recursos. No fundo tem a rotunda, se chama rotunda, é um pano preto também, onde morre o fundo do palco, onde termina a luz, para poder delimitar e marcar alguma iluminação, alguma cena, algum cenário. Quando você quer projetar alguma coisa, você troca, você tira a rotunda e põe o ciclorama. O nome é ciclorama, é um tecido branco, parece uma tela enorme, que aí você pode fazer sombras, pode colocar projeção, vídeo durante a peça. Enfim, são vários espaços cênicos e adereços e objetos do fazer teatral em relação ao espaço ali, que eu vou mostrar para vocês, vou explicar direitinho quando a gente for visitar o teatro. Estou só adiantando para vocês já irem acostumando com o nome, com as ideias, para quando a gente chegue lá, a gente já adiante essa conversa nossa e eu mostre na prática para vocês esses espaços. Tudo bem? Beleza? A indicação de hoje que eu queria fazer para vocês é esta daqui. Olha só, tá dando para ver aí? Augusto Boal, Teatro do Oprimido e Outras Estéticas Políticas. Tá? É um dos livros que eu tenho aqui, ó, Augusto Boal, Teatro do Oprimido e Outras Estéticas Políticas. Augusto Boal, ele é um teatrólogo, é um autor, um diretor de teatro brasileiro, conhecido, renomado no mundo inteiro, tá? Ele em 2009, por exemplo, ele ganhou o título de embaixador mundial do teatro, conferido pela Unesco, né? Pelo trabalho que ele fez na América Latina, na Europa, no mundo inteiro. Esse teatro do oprimido fala de várias técnicas e vários estilos que ele foi criando, que ele foi desenvolvendo ao longo da sua vida, que foram importantíssimos para a história do teatro brasileiro e do teatro mundial. No YouTube, eu não sei se tem no Netflix, que eu não olhei no Netflix. É possível que tenha. Quem tem Netflix, se quiser dar uma olhadinha lá, procura. Mas no YouTube tem com certeza, que eu já conferi antes de gravar esse vídeo para vocês.
tem um documentário que se chama Augusto Boal e o Teatro do Oprimido. É facinho, só digitar lá no YouTube ele aparece. Vai vir trechos deles, né, alguns vídeos que são trechos, e tem o vídeo que é o documentário completo. Eu queria que vocês assistissem esse, tá? No tempo de vocês, tá? Dentro da possibilidade de vocês, tá? Não precisa ser necessariamente hoje, pode ser no dia que vocês conseguirem melhor. É um documentário grande, então talvez vocês possam assistir ele metade num dia e outra metade no outro. Enfim, dentro do tempo de vocês, tá? Augusto Boal e o Teatro do Oprimido. Documentário completo. Tem no YouTube. Pode ser que tenha na Netflix, para quem tiver no YouTube com certeza, tá? Quando a gente voltar às aulas, a gente vai fazer um trabalho. Vamos fazer vários trabalhos, inclusive, com referências no Teatro do Oprimido, tá? Alguns trabalhos práticos, trazendo na prática algumas coisas da teoria do Augusto Boal. Então é fundamental que vocês assistam para que a gente consiga depois, vocês com mais familiaridade, mais conhecimento, para a gente trabalhar algumas técnicas, tá? Eu vou ler para vocês rapidinho um trechinho aqui que fala só sobre o Boal mesmo, né? Um resuminho de quem foi, tá? Vou ler para vocês aqui rapidinho, ó, que é sobre o autor. Augusto Boal nasceu no Rio de Janeiro em 1931. Formou-se em Engenharia Química pela UFRJ, mas desde a infância interessou-se pelo teatro. Em 1952, viaja para os Estados Unidos para estudar na Escola de Arte Dramática da Universidade de Colômbia, onde frequenta os cursos de John Gessner, professor de alunos como Tennessee Williams e Arthur Miller. Arthur Miller vai ser um autor que a gente vai trabalhar também daqui a pouco. Ele é o autor de uma peça que chama As Bruxas de Salem, que é interessantíssima, tá? Que no futuro breve aí eu vou trazer para vocês também, tá? De volta ao Brasil, em 1956, passa a integrar o Teatro de Arena, onde aos poucos adapta o que aprendera nos Estados Unidos em espetáculos que buscam encenar e discutir a realidade brasileira, transformando o espectador em cidadão ativo. Formado por Boal, José Renato, Jean Francisco Guarnieri, Oduvaldo Viana Filho e outros, o grupo de dramaturgos do Arena promove uma verdadeira revolução estética nos palcos brasileiros. O golpe de 1964 torna cada vez mais difícil a situação dos artistas que haviam se engajado na transformação social no período precedente. Em 1971, Boal é preso e torturado. Exila-se na Argentina com Cecília, onde organiza Teatro do Oprimido, seu livro mais conhecido. A partir de então, os princípios e as técnicas desenvolvidos por Boal alcançam um público cada vez maior, difundindo-se inicialmente pela América Latina e, ao longo dos anos 1970, pelo mundo inteiro. Em Paris, onde passa a morar e atuar, cria vários núcleos baseados em sua obra. Com o fim da ditadura, retorna ao Brasil em 1986, estabelecendo-se no Rio de Janeiro. Em 1992, é eleito vereador e desenvolve mais uma de suas técnicas, o teatro legislativo, discutindo projetos de leis com o cidadão comum em ruas e praças da cidade. A Unesco confere a Boal, em 2009, o título de Embaixador do Teatro Mundial. No mesmo ano, Augusto Boal falece no Rio de Janeiro. Suas obras estão traduzidas para várias línguas ocidentais e orientais. Então nós temos um teatrólogo brasileiro que é fortíssimo no mundo inteiro e muitas das vezes a gente desconhece. O Teatro do Oprimido trabalha essa relação de opressão, né, entre o opressor e o oprimido como motor para o jogo cênico, para a criação do espetáculo, né? E o teatro, ele é político, não tem como não ser, porque o homem é político, o ser humano é político, e as ações nossas são políticas. E quando eu falo de política, não estou falando de política partidária, institucional, tá? Estou falando de nós como agentes políticos, em diversas esferas da nossa vida, como a escola, por exemplo, que é um espaço super político. E o teatro não tinha como não ser, como uma arte humana. E aqueles que querem separar o teatro da política nos conduzem ao erro. O Boal fala isso nesse livro. Porque esse desejo de separar já é um ato político, né?
por si só. E é interessante que vocês vão ouvir lá no documentário que ele fala, né, tem a árvore do teatro do oprimido, que mostra várias técnicas. Então tem o teatro jornal, que é super bacana, que é a partir de matérias, de notícias de jornal, como se cria um espetáculo a partir de notícias de jornal. Tem o teatro fórum, que vocês vão adorar, que é interessantíssimo, que em um determinado momento da peça, ela para e os espectadores que vão sugerir para onde ela vai caminhar. Eles é que vão dar sugestão para resolver os problemas em relação à opressão que acontece naquela história, né? Vai ter sempre uma situação de uma pessoa, um grupo, que oprime uma outra pessoa, um outro grupo. Isso é básico da relação humana, infelizmente. Isso e é a questão do teatro, né? A vida imita a arte, não é isso? E aí o espectador é convidado para dizer para onde aquela peça vai caminhar, o que vai acontecer, o que deve ser feito, né? Então, assim, é muito interessante o documentário, vocês vão gostar, porque o Augusto Boal fala que o teatro é para todos, né? Tem gente que faz dele sua profissão, seu trabalho, seu ofício, mas que qualquer um pode experimentar, brincar, né? Como os jogos teatrais. Inclusive tem um livro dele que chama Jogos Teatrais para Atores e Não Atores, né? Porque isso é para qualquer cidadão, né? Que pode experimentar e fazer teatro. O teatro ele é super plural, ele é super permissivo, democrático, para quem quiser experimentar, em relação, não importa idade, não importa orientação sexual, não importa questão étnica, questão religiosa, questão de corpo, nada. O teatro ele é super democrático e é permissivo, né? Permite para que todo mundo experimente. E ele fala muito disso também, da questão, não só da questão estética, da questão técnica, mas da questão da sensibilidade, né, do ator e da atriz, que às vezes a sua sensibilidade e essa leitura pode ser mais potente, mais forte do que a própria técnica, né? Do que o próprio formato, do que a própria estética. Então ele traz coisas muito interessantes. Nessa relação do opressor e do oprimido também, ele não coloca como vilão, né? Como, não é uma relação de bem e mal, né? Nas experiências dele, você vê muitos opressores que são oprimidos também, e muitos oprimidos, né, dentro do grupo de opressores. Isso se mistura muito, né? A própria Simone de Beauvoir tem uma frase que eu gosto muito que fala: o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos, né? O Paulo Freire também, que é professor, mestre, o patrono da educação brasileira, que tem um livro famosérrimo também, que é a Pedagogia do Oprimido, da onde até inspirou Augusto Boal a fazer o teatro do oprimido depois. Eles têm esse diálogo, eles se conheceram quando vivos, né? Os dois hoje faleceram. O Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, ele tem uma frase também que fala: quando a educação não é libertadora, o desejo do oprimido é se tornar o opressor. Veja bem, nós fizemos um jogo assim, em sala de aula, vocês vão se lembrar, que se chamava Quem é o Chefe? Lembra? Era uma dupla, e aí eu sempre dizia: quem é o chefe? É a pessoa que falava primeiro, ou com mais intensidade, se tornava o chefe. E a partir daí pedia para que o outro fizesse o que a pessoa quisesse. E de tempos em tempos eu voltava com a pergunta, né, quem é o chefe? E vocês tinham que responder novamente. Podia ser que a mesma pessoa que já era o chefe respondia mais rápido ou com mais intensidade e se mantinha na posição de chefe, ou a outra pessoa que estava obedecendo às ordens podia fazer uma reviravolta e passar a se tornar o chefe, caso respondesse primeiro, né? E aí, vocês lembram que a gente comentou no final, né, que a maioria das pessoas na situação de chefe sacaneavam os colegas, né, pediam para fazer coisas que eles não gostariam de fazer e coisas desconfortáveis, né? Então a gente pensou por que a gente fazia isso, né? E o desejo do chefe querer ser o chefe sempre, por quê? Porque não quer sair daquela zona de conforto, não quer sair daquele lugar privilegiado. E o desejo louco da pessoa que está obedecendo às ordens, sair daquele lugar, que é o lugar de opressão. Ele está sendo oprimido, ele quer sair daquele lugar que é péssimo. E aí qual que é o problema que muitas vezes acontecia? Quando ele sai daquele lugar e se torna o chefe, o que ele faz? A mesma coisa que o outro chefe estava fazendo e que ele não gostaria de ter feito. E quando ele torna o chefe, ele repete a mesma coisa, então ele se torna um opressor. Então a gente conversou muito sobre isso, esse livro fala muito sobre isso, e o documentário que eu indiquei para vocês, beleza? Augusto Boal e o Teatro do Oprimido, no YouTube, assistam, depois nós vamos comentar sobre ele. Tudo bem? Espero que tenha sido bacana. Os próximos vídeos vamos trabalhar vários temas aí sobre a produção
do se fazer teatro, todo mundo que trabalha para que isso aconteça. Vamos falar também sobre dramaturgia, sobre técnicas para escrever, tá bom? Muitas coisas bacanas que vamos falar nesses vídeos aí, até a gente poder se encontrar de novo, tá bom? Beijinho no coração de todos vocês, se cuidem, fiquem bem e mais uma vez precisando, estamos aí, tá bom? Beijos, valeu!